Boa noite. O estudo de hoje, eu quis fazer um paralelo aí no uso do tempo, evolução segundo o Espiritismo e também a questão da modernidade. Eu estou lendo um livro do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, que ele faz um paralelo também entre a era contemporânea e os líquidos, né? Ele chama modernidade líquida. Ele fala da fluidez que é as relações de trabalho, relações entre as pessoas, como é que as coisas hoje estão bem superficiais e voláteis e impermanentes, assim. Hoje tudo é descartável, né? Então eu vou mostrar aqui hoje esse estudo à luz do Espiritismo. Tá baixo? Ah, tá. Bom, primeira coisa, né, definição de tempo. E eu achei essa definição do Santo Agostinho fantástica, né? Você pergunta o que é o tempo, eu sei, mas você me pedir para explicar, eu não sei, né? Então achei bem legal isso aí, porque se você entrar na internet e pegar a definição de tempo, você vai sofrer, porque eu sofri para achar. Tem várias e várias, mas não tem uma definitiva, dizer assim. Então eu trouxe só essa do Santo Agostinho, uma clássica, que é a da física, né, que falando que o tempo é uma grandeza escalar, contínua e absoluta, para medir a duração dos eventos, que eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Bom, o tempo no mundo espiritual e material também, que eu preciso colocar aí, segundo o Espírito Ramatiz, funciona da seguinte forma, né? O tempo no plano espiritual, ele é utilizado para aprendizado e aprimoramento, ou seja, uma preparação, né? Uma reencarnação, talvez. E ao mesmo tempo que ele não segue as leis da física, né? A percepção ela é diferente, ela não é linear. Não tem aquela noção de hora, de anos, de meses, né? Não tem aquela coisa, eu preciso fazer isso, porque o tempo que eu tenho para fazer essa determinada tarefa é essa, eu tenho que chegar lá. Não tem essa visão do lado no campo espiritual, não é? Então, no mesmo plano espiritual, no umbral que a gente chama, né, a noção de tempo ela é dilatada, ou seja, ele experimenta a sensação diferente dos espíritos mais elevados, ou seja, a dor, o arrependimento, ele é muito mais intenso, ou seja, é bem pior, né? Ou seja, a pessoa fica naquele loop eterno ali, presa, a gente chama de prisão mental, né? Revivendo aqueles momentos. Talvez a pessoa foi um rei, foi um príncipe, uma pessoa importante, aí fica ali remoendo aquilo, esquecendo de seguir em frente, não é isso? E o tempo encarnado, né, que somos nós aqui, que permite a gente o desenvolvimento do quê? Das nossas virtudes, não é isso? Que possibilita o quê? A reparação dos nossos erros. E contribui para o progresso também, não só nosso, mas da humanidade num todo, né? Porque a gente está aqui, a gente não está trabalhando somente conosco, a gente está trabalhando em prol da humanidade. Então, algumas ações e decisões nós tomamos afetam mais de uma pessoa. Bom, aqui no Livro dos Espíritos, eu achei interessante trazer as questões. Qual que é o objetivo da encarnação? O que a gente está fazendo aqui, não é? O objetivo é fazê-los chegar à perfeição. O objetivo de Deus para com a gente é esse, nos levar à perfeição. E sobre o que se funda, né, se baseia o dogma da reencarnação? A justiça de Deus e a revelação. É o que eu vou aprendendo aos poucos, né? É meu nível de consciência que vai se elevando à medida que as coisas vão se revelando para mim. Porque, lógico, a gente tem uma compreensão e para botar muito na frente aí, limitado com as coisas realmente são, né?
Aí a questão 240, os espíritos compreendem o tempo como nós? Não, é claro que não. E é isso que faz que nem sempre compreendais, né, do que se trata quando nós falamos de fixar datas ou épocas, né? Ou seja, para pegar o exemplo lá, falou que o ano 2000 ia acabar o mundo, né? Todo mundo achou que o mundo ia acabar, né? O bug do milênio, que explodiu alguma coisa. Teve um outro dia também que ia acabar o mundo, e o mundo não acaba. As previsão lá como chama o homem lá, o Nostradamus, né? Vai acontecer isso, acontecer aquilo. Mas o tempo lá não é o mesmo tempo de cá. Então não tem como você precisar com exatidão, como Nostradamus fez, talvez ele recebeu lá, sei lá, uma psicografia, alguma coisa assim, de algo que vai acontecer aqui na Terra. Porque são tempos diferentes, não é o mesmo tempo. E aqui, olha que interessante isso aqui, o Espírito não tendo mais o dia e a noite como referência, como é que ele vai apreciar o tempo? Pelo pensamento e pelas ocupações. O Espírito que nada faz, o tempo parece uma eternidade, né? Para os que estão ativos, eles não têm duração. Ou seja, quando a gente passar por lá de lá, né, a gente não tiver mais a questão do relógio controlando nossa vida, o que vai reger nossas atitudes, nossos atos, nosso cotidiano, nosso pensamento, nossa sintonia. É aí que mora o perigo, não é isso? Eu vou ser regido pelo quê? Pelo meu pensamento. E seu pensamento está alinhado com o quê? E a questão 1009 aqui, ó, o tempo é necessário para que os espíritos imperfeitos se melhorem? Sim, claro. O tempo é necessário, mas depende o quê? Da vontade. Pois alguns melhoram mais rápido que outros, não é isso? Merecimento. Aí eu trouxe uma brincadeira aqui de matemática de quinta série. Vocês vão lembrar disso. O contém está contido, né? O Orlando é da área aí, sabe? Ou seja, sem querer entrar muito no mérito da questão aqui, o A contém o B, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E o B está contido em A. Ou seja, a gente se lembrar disso aí na quinta série, né? Um contém, o outro está contido. Ou seja, todos os elementos de B estão contidos em A. Então A contém B. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos contidos no tempo. Não é isso? Eu passei o trem aqui, não. Passei sem querer. O que eu fiz aqui, Rolando? Acho que eu pausei aqui. Não, voltou. Aí. Então, gente, nós estamos contidos no tempo. A Terra tem a rotação, tem a translação, o tempo está passando, o tempo está correndo. Em outros planetas, por exemplo, que eu estava pesquisando lá, Mercúrio, um dia são 60 do nosso. Então o tempo também passa lá, só que de forma diferente. E aí você coloca o sistema planetário, o sistema solar, as galáxias, aí por aí vai. Ou seja, o tempo não é o mesmo. E aí eu trouxe um videozinho aqui, não sei se o som vai ficar bom. O som está alto aqui? Está baixo. Aumenta um pouquinho aí. Põe mais alto aí, vamos ver. O que o Morgan Freeman vai falar aqui está escrito aqui em cima. Aí vai cair o trem todo.
a certa felicidade da imagem absolutamente. E o carro desaparece. Então, que prova temos de sua existência? O tempo da legitimidade de sua existência. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos. Não sei se deu para ver aí, mas ela fala, ela acelera um carro a velocidade infinita lá e o carro desaparece. Aí ela fala, como é que eu sei que aquele carro existiu em um determinado momento? É o tempo é a prova da existência. Aí ela fala, sem o tempo nós não existimos. É interessante a reflexão dela aqui. Bom, a questão da evolução, né, na visão espírita, isso aí a gente já sabe, mas eu vou só relembrar aqui. Nós somos criados, né, a imagem de Deus, simples e ignorantes, porém sem conhecimentos e experiências. Por isso a gente erra tanto, né? Então a gente é puro em essência, mas a gente precisa o quê? Aprender, desenvolver sabedorias e virtudes. O objetivo, né, igual na pergunta lá do Livro dos Espíritos, é o quê? Alcançar a perfeição. Qual é o objetivo da encarnação? Alcançar a perfeição e se tornar um ser de luz. Então, na lei da evolução, ela fala que a evolução ela é o quê? Gradual, sem salvação imediata, ou seja, ninguém vira santo do dia para a noite, não é isso? E a reencarnação é o meio que a gente adquire o quê? Novas experiências, corrige as nossas falhas. Ou seja, a experiência terrena ela é fundamental na nossa evolução. E quantas são necessárias? Quantas forem necessárias. Está no Livro dos Espíritos lá, quantas reencarnações eu vou precisar para melhorar? Quantas forem necessárias, porque o adiantamento meu é um, se ele é outro, dele é outro. Cada um vai elevar de uma forma, uma velocidade. Depende da pessoa, do empenho, da disciplina, de outras coisas também, né? Bom, aí entra o quê? O papel da moralidade. Que o progresso espiritual, ele está intimamente ligado ao quê? Ao desenvolvimento moral do espírito. Cada encarnação que a gente tem é uma oportunidade para a gente aprimorar o quê? O nosso amor, a nossa humildade, a nossa caridade, o nosso perdão, a compreensão, a compaixão e por aí vai, não é isso? E qual que é o maior obstáculo que a gente tem? O orgulho, o egoísmo e a vaidade também. Voltou? Então o maior obstáculo nosso é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Ou seja, a gente tem que superar essas tendências. Para o quê? Para o progresso do nosso espírito, não é isso? E qual que é o nosso maior exemplo? Jesus, claro, não é isso? Jesus, ele tinha o quê? A moral baseada no amor e no bem, que se impôs de forma natural e sem violência. Ou seja, vem e me segue. Ele não impôs para ninguém. Ele falava, vem e me segue. Ele falou para quantas pessoas isso? Né? E tem as características da autoridade dele. Ele servia as pessoas, ele estava próximo das pessoas, ele era coerente, ele não tinha segunda intenção, ele era aceito de coração aberto, luz sem sombras, ele era o maior sem exigências, era o exemplo sem solicitações e ele era o perdão sem amarguras. E aí entra a importância do sofrimento, não é isso? O sofrimento é o quê? Uma ferramenta necessária ao nosso aperfeiçoamento. A gente precisa do sofrimento para evoluir, não é isso? Ou seja, ele serve como meio de expiação dos erros do passado. Porque quando a gente reencarna, né, a gente vem aquele véu do esquecimento que eles falam na literatura espírita, né? A gente esquece de tudo. A
E se eu fosse lembrar que eu era o Gengis Khan, ia ser complicado, né? Ou outros aí, né? Ou que eu fosse a rainha da Inglaterra. Hoje eu moro aqui no Sagrada Família aqui. Eu ia ficar triste, né? Eu morar num castelo, hoje eu estou num apartamento. Complicado, não é isso? Ou o contrário, não é isso? Uma outra situação pior. Ou os desvios morais que eu cometi, os erros que eu cometi no passado aqui, iria me pesar de uma forma que eu nem consegui viver minha existência. Acho que na sabedoria divina o véu do esquecimento é esquecer um pouco para isso, não é isso? Para nos dar a oportunidade do recomeço. Então, causa e efeito, ou seja, a gente está aqui para espiar o quê? Os karmas do passado. Então, bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança em submissão à vontade de Deus. E aí entra a importância da caridade e da solidariedade. Ou seja, a prática da caridade é um dos principais meios para a evolução do espírito. Ajudar os outros desenvolve o quê? Qualidades, virtudes que talvez a gente não tenha ainda. Compaixão, humildade, altruísmo, é ver o outro como um irmão. Aí entra a questão o quê? Da fraternidade. Eu começo a me importar com o outro, a parar de olhar meu próprio umbigo, não é isso? Às vezes olhar para si mesmo demais atrapalha. A gente vai ver isso no livro lá. Então, fraternidade significa, vem do latim fraternitas, que significa irmandade, ou seja, é o meu irmão, todos nós somos irmãos, não é isso? Somos filhos do mesmo Pai. E aí, você lembra quando bateram na porta de Jesus lá e falaram: ó Jesus, sua mãe está aqui e seus irmãos. Aí ele falou: quem é minha mãe e quem é meu pai? É o que faz a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, esse é minha mãe e meu irmão. Está no livro de Mateus lá, ou seja, quem é o meu próximo? É aquele que eu posso estender a mão e ajudar. Então, o modo como nós utilizamos o tempo impacta diretamente na nossa evolução. Então, como é que a gente está usando esse tempo aí? Não é isso? E aí entra a questão do livro, né? Ou seja, a evolução da humanidade aprimorou ou melhorou as relações humanas, a internet, vamos pegar mais o telefone, foi inventado o telefone, o carro, o avião, isso tudo melhorou as relações humanas. A relação entre as pessoas melhorou com a tecnologia, com a evolução da medicina, de tudo. E aí nesse livro aqui do Zygmunt Bauman, ele fala exatamente isso. Ele analisa o quê? A instabilidade e a fluidez das relações sociais, econômicas e afetivas na era contemporânea. Como é que elas se tornaram um mundo incerto, descartável e individualista. Aí eu fiz um paralelo aqui em 3 slides. Primeiras ideias principais do livro. O que ele fala nesse livro? Da fluidez das relações humanas, ou seja, as conexões entre as pessoas se tornaram o quê? Passageiras, frágeis, sem compromisso duradouro. É o tal do Tinder, né? Eu chego ali e vou passando. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse aqui eu quero. Aí vou lá, me relaciono com a pessoa, daí a pouco, quando a coisa não para de ficar bacana, começa a chatice, né? Não tem jeito. Aí você larga, não, vou pegar mais um aqui, vou pegar outros, e as pessoas se tornaram descartáveis. Ele fala isso no livro lá. Aqui está bem resumido. Ou seja, as pessoas são descartáveis como produtos de consumo. A gente se tornou um produto. Insegurança e incerteza. O mundo moderno, ele não oferece mais estabilidade para as pessoas. O trabalho, a política e as instituições, né, que são os pilares, não é isso? Da sociedade, elas estão mudando demais e deixando as pessoas inseguras. Consumismo e identidade, ou seja, eu sou aquilo que eu consumo, aquilo que eu compro e aquilo que eu descarto.
É o tal do Instagram, não é isso? É aquela vida fantasiosa. Essa é minha Ferrari, meu carrão, eu fiz isso, fiz aquilo, estou jogando dinheiro para cima. Como se aquilo fosse uma vantagem imensa. Aumentar o número de seguidores e tal. Ou seja, as pessoas são definidas pelos que compram. E a obsolescência dos produtos reflete a efemeridade das relações e dos valores. Indivíduo versus comunidade. A individualização extrema enfraquece o senso de coletividade, tornando as pessoas o quê? Mais solitárias. Ou seja, eu tenho 1 milhão de amigos no Instagram, no Facebook e pessoalmente eu não tenho ninguém para conversar. Eu acordo na segunda-feira, não tem ninguém para dar bom dia. Ah, mas eu tenho 1 milhão de amigos, 2 milhões. O que você tem realmente, não é isso? Então as pessoas, elas se tornam mais solitárias, porque a vida moderna para elas é incerta. Porque amanhã eu posso perder aí 1 milhão de seguidores, não é isso? E aí gera o quê? A fuga dos compromissos. Ou seja, cria uma aversão às pessoas, às coisas, ao trabalho, política e aos relacionamentos. Eu não quero mais me relacionar. Ficou tudo muito superficial, muito vazio, não é isso? Porque ele fala que o mundo líquido exige adaptação rápida e constante. Aí eu fiz uma relação sobre os principais temas aí, que ele fala realmente isso, ó, da relação humana superficial e descartável. Um paralelo aí com a visão espírita, né? As relações, elas têm que ser baseadas no amor, no respeito e na caridade, transcendendo o quê? A vida material. As conexões, elas precisam ser o quê? Sólidas, porque elas são essenciais ao nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos seres coletivos. Se eu não me relacionar com as pessoas, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou aprender alguma coisa? Não é isso? A questão do desapego, as relações não devem ser baseadas no consumo ou interesses egoístas. Está criando uma geração de pessoas egoístas, não é isso? E os vínculos e amizades, elas têm mais importância do que relações puramente materiais. Eu não tenho que me envolver com uma pessoa porque ela tem uma condição financeira melhor que a minha, que ela vai me dar um suporte, não é isso? A gente começa a usar as pessoas como bengala, e isso é muito triste, porque eu vivo uma vida vazia, não é isso? Eu abro mão da minha vida para viver a vida do outro, que o outro decidir para mim, está tudo bem. E depois, como é que isso fica? Não é isso? Questão de insegurança, ó. O mundo moderno gera insegurança e incerteza, porque ele muda constantemente, e falta o que? Estabilidade. Como a água, né? Ele faz um comparativo que a água é líquida, você não tem estabilidade em cima da água, você fica solto, balançando. Por isso que o livro chama modernidade líquida, é volátil, muda o tempo todo. E aí na visão espírita, né, o espiritismo ensina o quê? Continuidade da existência após a morte. A vida não é só essa. Você não vai viver só essa vida. Você não viveu só essa vida. Não é isso? Você teve várias e várias existências. De que vale essa cadeira, meu carro, minha casa, né? É o que eu tenho quando eu chego, é o que eu deixo quando eu saio. Não tem nada. Isso aqui é usufruto, nós somos usufrutuários disso aqui, né? O que tem aqui vai ficar para os que estão chegando agora, para os mais jovens, não é isso? Eu já usei essa cadeira, já sentei, agora é o outro que vai usar. Por que eu vou ficar pegado nessa cadeira? Mas as pessoas continuam se apegando ao materialismo, que eu acho que é mais bonito que o outro tem. Ou seja, as dificuldades da vida são oportunidades para quê? Para a nossa evolução. Então, se eu estou numa relação com uma pessoa e a coisa começa a ficar difícil, o primeiro momento que eu tenho, eu pulo fora,
porque eu sei que se eu passar lá no Tinder lá, eu vou achar outra, depois outra, e aí eu vou vivendo uma vida vazia e sem sentido. E o espírito, ele busca o quê? Apoio e confiança em Deus. Eu tenho que acreditar em alguma coisa. Se não acredita em nada, você está ao sabor do vento. Te toca para onde, qualquer lado você estiver direcionando. Vai para lá, vai para cá. Lei de causa e efeito. Orienta as experiências e amplia a compreensão dos desafios da vida. Ou seja, eu tenho que ter plena consciência da consequência dos meus atos, do que eu tenho feito, do que eu faço, e sabendo que aquilo ali gerar o quê? Uma consequência lá na frente. Consumismo e identidade, né? As pessoas definem suas identidades por meio do que compram e do que possuem, refletindo o que? Efemeridade das relações e dos valores. Agora, no Espiritismo, as qualidades espirituais são baseadas no que? No amor, na sabedoria e na moralidade. E principalmente a transitoriedade dos bens materiais. Foi o que eu falei agora. O que eu tenho é a mesma coisa que eu recebi quando eu cheguei. Nada. É o que eu vou deixar aqui. Eu cheguei com nada, vou sair com nada. Que nada que está aqui me pertence. Que o verdadeiro valor, ele está no desenvolvimento pessoal e espiritual, é no contato com o outro, é na caridade para com o outro. Que eu falei lá atrás, fraternidade, quando eu citei Jesus lá. Que o maior obstáculo que eu tenho para a evolução é justamente isso aqui, ó. O apego material e a vaidade. Dificulta o quê? O progresso moral. Então parece que virou ali o Instagram, dizer assim, é o exemplo. Exatamente isso aqui, ó. Vaidade e apego. Todo mundo se exibindo. E muitas das vezes aquilo ali é uma coisa falsa, não é isso? Que você nem é da pessoa, a pessoa está vivendo, está ali, arrumou uma coisinha aqui, em volta está tudo igual sepulcro caiado, não é isso? É só aparência, é uma vida de aparências, e isso dificulta a sua evolução. Indivíduo versus comunidade. Ele fala que a individualização extrema, né, ele enfraquece o senso de coletividade, aumenta o que? A solidão, a tristeza, porque a pessoa foca o que? Em si mesmo, em suas necessidades imediatas. Ou seja, eu estou preocupado comigo. E aí eu vejo que eu não consigo aquilo que eu quero, eu começo a me entristecer, a entrar em depressão, achar que a vida do outro é melhor que a minha, que eu não consigo fazer determinadas coisas, que eu sou limitado, que nada dá certo na minha vida, que o trabalho é chato. Eu coloquei o chefe chato aqui, ó. Eu não vou para o meu serviço não, meu chefe é chato, não aguento aquele homem mais não. Não aguento fulano, falo o dia inteiro, e não sei o que. Mas nós somos o que? Seres coletivos. A gente não mora numa caverna. A gente não está aqui e tem uma pessoa daí 100 quilômetros, daqui a 100, não. A gente está esbarrando no outro o tempo todo. E é isso que vai fazer a gente evoluir. O coletivo. O espírito é buscar o quê? O bem do próximo, não apenas o próprio. E quando eu continuar olhando para o meu próprio umbigo, eu não vou conseguir evoluir adequadamente. Eu vou atrasar o meu progresso, não é isso? Porque a marcha do progresso, ela continua. Mas eu vou atrasar o quê? O meu. E aí é o mérito, né, de cada um. Não é isso? Tá lá por que o fulano está lá em cima e eu estou aqui ainda, olhando de longe? É por causa dele ou por minha causa? Por que eu não evoluí adequadamente? O que me prende nesse mundo? E aqui, ó,
Quais são os valores essenciais que o Espiritismo prega? Solidariedade, caridade e trabalho em conjunto. É o que eu falei, a gente está se esbarrando o tempo todo, um precisa do outro, ninguém vive sozinho, não é isso? E aí tem a questão da solidão e do egoísmo, não é isso? Ela é reflexo do quê? Do individualismo excessivo. Quando eu começo a preocupar só comigo o tempo todo, comigo, e eu não consigo as coisas, eu vou entrar em depressão mesmo, hein? Se eu estou chegando a mim mesmo. Você não vai ser perfeito hoje, nem amanhã, nem daqui a 100 anos, nem daqui a 1000 anos. Aí você vai ficar triste mesmo, hein? Se estou olhando para o meu umbigo, hein? Quando eu começar a parar de olhar para o meu umbigo e começar a exercer caridade, trabalho em conjunto, focar mais no meu próximo, nos valores lá que eu falei, fraternidade, aí sim eu começo a desenvolver em mim os valores necessários ao meu aprimoramento espiritual. Eu começo a esquecer de mim mesmo, não é isso que o apóstolo falou lá? E aí eu alcanço o quê? A paz interior, que é o mais difícil, né? Que ele vem da conexão com os outros e com o universo espiritual. É o trabalho de uma vida, de uma eternidade de evolução do espírito, não é isso? É trabalhar a minha conexão com os outros. Porque do lado de lá a gente vai encontrar outros irmãos também. E vai ter a mesma dificuldade aqui, relação. Mas a diferença vai ser a noção do tempo. Porque lá está tudo aqui, não é isso? Na cabeça da gente. E a última aqui, que é a fuga, né? A aversão aos compromissos. Eu começo a não querer mais participar do trabalho, da comunidade, do meu bairro lá. Eu tenho um problema no bairro, eu não estou nem aí. Tem um buraco lá, o buraco fica lá, tem uma árvore que quer cortar, eu não participo mais do Natal em família, eu começo a não ligar mais para os meus filhos, eu começo a faltar no trabalho, eu começo a gerar aversão, porque eu não me adapto a esse mundo novo, que está em constante mudança, na visão do Bauman aqui, não é isso? Esse mundo líquido, né? Ele gera o quê? Uma resistência ao envolvimento profundo em qualquer área da vida. Ele fala que o emprego, antes você trabalhava 30, 40 anos numa empresa, você entrava lá 18 anos, saía com 50, hoje não. Hoje o mundo, o cara tem que sair rápido ali, aprender para poder aplicar na outra empresa. Eles aceleraram o processo. Isso gerou o quê? Uma instabilidade. A pessoa não sabe se vai ficar ali amanhã. Mas tem uma empresa, puxa vida, amanhã vão me mandar embora. Aí já começa, você já senta na cadeira para começar a trabalhar angustiado. Como se vou estar aí amanhã alguém bate nas minhas costas, fulano, obrigado. Isso gera uma angústia para a pessoa. Então a gente tem que refletir o quê? Na falta de disciplina e focar no espiritual. A gente tem que ser disciplinado, assumir as nossas responsabilidades. A gente pode evitar a responsabilidade jamais, porque as dificuldades que nos fazem crescer. Então eu não posso fugir delas. Não dá para eu chegar e pular aqui e sair do planeta Terra. Eu estou preso aqui. Não tem fuga. Não é isso? Não existe um mecanismo de fuga. Qualquer coisa que for dito nesse sentido é ilusório, é enganação, é mentira. E só vai piorar as coisas. E muito. Não é isso? Você tem vários mecanismos de fuga aí que eu posso citar aqui, mas que não vem ao caso. Então eu quis contrastar essa questão desse livro, porque eu achei interessante, porque ele retrata bem o mundo hoje. Como é que é o mundo hoje? Como é que são as relações hoje? Como é que as instituições não dão o suporte necessário? Não existe referência hoje. Nós perdemos a referência. Na verdade, nós não perdemos, né? Está aqui, né?
Mas as referências humanas que nós tínhamos, né, algumas antigamente, foram se perdendo no discurso, na crítica. Hoje todo mundo tem uma opinião, né, como diz o Alexandre de Moraes, né, a internet deu voz para todo mundo, não é isso? Cada um fala o que quer, certo ou errado. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Porque isso aqui, principalmente para o mais jovem, não é isso? Isso é uma realidade, e triste realidade. Porque estão se perdendo, né? Ou seja, a vida se tornou instável. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho um planejamento, eu não tenho um foco. Então eu vivo angustiado, apreensivo o tempo todo, igual um gato assustado. Se bater o pé, eu pulo. Eu não posso viver assim. Ninguém pode viver assim. Você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que ter fé. Tem que saber o que você quer da vida. Não esperar que alguém chegue e te diga lá no Instagram, no Facebook ou no vídeo do YouTube. Quem sabe de mim sou eu. E para terminar aqui, eu trouxe tem mais um. Trouxe um provérbio africano aí que fala uma coisa interessante, que o gato que quer se tornar um leão, ele deve perder o apetite por ratos. Ou seja, significa que a gente, para alcançar grandes conquistas, a gente tem que abandonar velhos hábitos, não é isso? Se eu quero ser o leão, eu tenho que pensar como um leão, agir como um leão e comer como um leão, não é isso? Eu tenho que parar de caçar rato. Mas aí eu tenho que ter o quê? Reforma íntima. Eu já falei sobre isso em outra palestra, não é isso, Orlando? Eu falei em outra palestra, a reforma íntima exige muitas coisas, inclusive renúncia. Abandonar os velhos hábitos, não é isso? Morreu, no livro do Hamed lá, e fala isso, morreu o homem velho e nasceu o homem novo. Ou seja, se eu não quiser mudar, nada vai mudar. Eu preciso ter atitude, como diz lá no Evangelho, a coragem, não é isso? Se eu não tiver coragem, as coisas não vão mudar. Se eu não enfrentar a vida, as coisas vão ficar do mesmo jeito. Mas eu tenho que saber o que eu quero me tornar. Aqui é um provérbio, mas qual que é o objetivo nosso? Qual da evolução, não é isso? Nos tornares seres perfeitos ou perfectíveis, não é isso que eles falam? Perfeito só Deus. Mas como é que eu vou evoluir? Eu não posso pensar mais como um homem antigo, eu tenho que pensar como um homem novo, como um espírito evoluído. E nós temos o norte, nós temos o exemplo maior. Está longe, está distante, mas eu sei para onde que eu tenho que ir. Eu sei qual é o exemplo que eu tenho que seguir. Eu não estou perdido nesse mundo. E aí, para terminar, um poema. Que o tempo, né, se atreve a colunas de mármore, a destroçar impérios e estátuas, fazer das dores imagens e das horas as sombras longas. Nada escapa ao poder do tempo, tudo ele transforma em pó. Mas a memória guarda em silêncio a marca de cada instante em nós. Ou seja, não há nada que o tempo não destrua, não consuma. Ou seja, o tempo é soberano. Como a moça lá do vídeo lá, é a única coisa que mostra que nós tivemos aqui, é o tempo, não é isso? Até a gente virar uma foto na parede, não é isso? Na roça, naquelas fotos antigas, mas nós tivemos aqui em algum momento. E aí, muito obrigado pela paciência.